Amém, irmãos? Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10. Abra aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. E hoje nós vamos ver dos versículos de 1 até o 4 apenas. O nosso tema de hoje é as escolhas soberanas de Deus. Nós vamos ver como que o chamado de Jesus para os 12, para os 12 apóstolos, que até o momento eram discípulos, de Jesus, como essa escolha foi realmente uma escolha baseada unicamente na soberania de Deus, no entendimento de Deus, na graça de Deus, na misericórdia dele. Vamos ler? Diz assim o texto: Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Irmãos, o primeiro grande momento de ensino de Jesus que foi registrado por Mateus foi o Sermão do Monte, entre os capítulos 5 até o 7, onde ali Jesus ele se preocupa em descrever o caráter e a espiritualidade dos cidadãos do reino dos céus, certo? Agora, no capítulo 10, nós encontramos um segundo discurso de Jesus, mas dessa vez direcionado aos seus discípulos, Antes de enviar os seus discípulos, Jesus ele faz uma espécie de sermão de ordenação aqui, um discurso para encorajar e para preparar os seus discípulos para a missão que eles teriam dali para frente. Mateus, dos três evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus ele é o mais direto ali ao relatar esse momento da escolha dos apóstolos. Lá no evangelho de Marcos, Marcos vai dizer que Jesus subiu ao monte e aí chamou aqueles que ele quis e eles vieram até ele. Lucas diz que antes de Jesus chamar os seus discípulos, ele se retirou para orar, onde passou a noite toda orando ali, e depois ele vem e escolhe os 12. Algo interessante para nós pensarmos é que há uma diferença entre discípulo e apóstolo. Um discípulo, irmãos, ele é um aprendiz, certo? É alguém que segue os ensinamentos de um mestre. Não que o apóstolo não seja isso também, mas o apóstolo tem um plus aí, O apóstolo é alguém que recebe a autoridade de Deus para agir no nome de Deus. Isso significa, irmãos, que as mensagens e as ordens transmitidas por um apóstolo, elas deveriam ser obedecidas porque elas vinham diretamente da parte de Deus, daquele que os enviou. São palavras de orientações, palavras essas que formaram e fecharam o cânon bíblico, que fecharam aquilo que nós temos hoje em nossas mãos como Bíblia. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado, e eu diria que é por isso que nós não devemos crer mais na existência de apóstolos nos nossos dias, como os apóstolos que nós vemos na Bíblia, certo? Quando Jesus chamou os seus discípulos para serem apóstolos agora, ele concedeu a eles autoridade, uma autoridade que vinha do próprio Deus, para que eles falassem e agissem em nome de Deus. E aí isso incluía aí o poder para expulsar os demônios, para curar as doenças, Jesus concedeu isso ali, esse poder aos 12, para que eles pudessem cumprir a sua missão e para que eles pudessem demonstrar por meio de sinais e maravilhas que o reino de Deus havia chegado. Não quer dizer, irmãos, que esse poder, para expulsar demônios, o poder que vem de Deus e nos usa para curar também,
que ficou restringido ali para aquele momento. Não é disso que nós estamos falando, né? Nós cremos que o poder de Deus continua se manifestando nos nossos dias através de nós. Deus usa quem Ele bem entende para cumprir o seu propósito, certo? Isso não se discute. Pois bem, os apóstolos ali, eles receberam 3 tipos de autoridade, que foi para pregar, para libertar e para curar. Primeiro, falando dessa autoridade para pregar, embora as enfermidades físicas elas fossem um grande sofrimento para as pessoas, o maior problema da humanidade sempre foi e sempre será espiritual, irmãos. É algo que vai para além do físico. Por isso que a principal missão dos apóstolos e hoje da igreja é essa de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas da salvação, porque essa é a maior necessidade da humanidade, muito mais do que uma cura, muito mais do que um benefício material, muito mais do que qualquer outra coisa que nós podemos receber neste mundo. Mais importante é nós recebermos a salvação, e isso vem através da pregação do evangelho. A autoridade para libertar. O homem sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida, ele está escravizado pelo pecado, certo? Ele está em um mundo de trevas. E aí a pregação do evangelho é o que leva as pessoas ao arrependimento, à fé. Só que elas também precisam ser libertas das forças espirituais que as oprimem. E os apóstolos podiam fazer isso também, assim como a igreja continua fazendo isso nos nossos dias. Eles tinham também a autoridade para curar, né? Jesus veio para restaurar não só a alma, mas também o corpo, né? Os apóstolos, eles receberam essa autoridade da parte de Jesus, tanto que continuaram fazendo milagres, né? Muitas curas foram acontecendo a partir daqui, né? Por quê? Porque isso estava demonstrando o impacto do evangelho, irmãos. A ideia do cristianismo, a ideia do evangelho ainda estava sendo construída. E essas coisas eram muito mais necessárias do que são hoje. Hoje nós não precisamos de uma cura para crer que Deus é Deus, que Jesus fez o que fez na cruz do Calvário, porque nós temos a Bíblia. A Bíblia já tem tudo, a Bíblia já nos mostra tudo o que nós precisamos para crer nessas questões, em quem Deus é, em quem Cristo é, no que Ele fez. Naquele momento, a ideia do evangelho ainda estava sendo criada, né? As pessoas ainda estavam tentando se acostumar com aquilo que eles estavam vendo, era uma novidade para eles. E também existiam alguns critérios para que uma pessoa se tornasse apóstolo, né? Primeiro, teria que ver Jesus ressurreto, como diz lá em 1 Coríntios 9, versículo 1. Segundo, teria que ter convivido com Jesus durante seu ministério terreno, é o que está escrito em Atos 1, 21 e 22. Ou então ter sido escolhido diretamente por Jesus, como diz Efésios 4:11, que foi o que aconteceu com Paulo, por exemplo, né? Mais adiante depois. E aí, diante então dessas exigências, irmãos, fica ainda mais claro que nos nossos dias ninguém pode ser considerado um apóstolo no mesmo sentido dos 12, desses 12 escolhidos aqui. Nós podemos carregar esse título hoje, mas no sentido de sermos aqueles que proclamam a mensagem. Mas para isso nós não precisamos carregar esse título de apóstolos, né? Então, para que haja uma diferença, para que haja um entendimento melhor do que é ser um apóstolo no conceito mais puro da palavra, é melhor nós limitarmos isso e entendermos quem foram os apóstolos e como eles trabalharam, e que nós hoje somos aqueles que estão dando continuidade ao ministério dos apóstolos, certo? Bom, se nós olharmos então, nós vamos ver que Jesus escolheu um grupo bem diversificado, né? Esse aqui é o primeiro momento no Evangelho de Mateus em que os 12 discípulos são chamados de apóstolos. Eles representam aqui, irmãos, um novo Israel. Assim como eram as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, agora são os 12 apóstolos aqui. E curiosamente, essa daqui é a única vez que Mateus usa esse termo, apóstolos, para se referir a eles.
Ao listar aqui então os 12, né, Mateus ele organiza em pares, se você perceber aí na nossa leitura, ele sempre fala esse e esse, aquele e aquele, né, ele vai separando de duplas, né, e algo interessante também que ele destaca sobre si mesmo é que ele era um publicano, Mateus, né, ou seja, ele era um cobrador de impostos. Sempre que nós vemos a palavra publicano, quer dizer isso, que ele era um cobrador de impostos. Bom, nas 4 listas do Novo Testamento, os 12 apóstolos, eles sempre vão aparecer em grupos, né, em pequenos grupos, em 3 grupos de 4 pessoas, sem nenhum discípulo ali mudar de posição, tá, entre os grupos. E isso sugere, irmãos, que havia 3 círculos de proximidade com Jesus. Nem todos tinham o mesmo nível de intimidade com ele, de proximidade com ele, tá? Os 12 apóstolos, como eu disse, formavam um grupo aí bastante diverso, né? E ali no meio, irmãos, haviam pessoas com posições políticas diferentes. Muito diferentes, aliás. A maioria dos apóstolos, eles eram da Galileia, com exceção de Judas Iscariotes, né? E além disso, eles eram homens simples e sem formação acadêmica. Não era nenhum mestre da lei letrado aqui, não. 4 deles eram pescadores. Outros, como Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, são mencionados apenas aqui nas listas dos apóstolos, só que não tem nenhum detalhe sobre eles, não tem nada a respeito do que eles fizeram, de como eles fizeram, da vida deles, do ministério deles, mas eles foram escolhidos por Jesus, e ainda que permanecidos aqui, de certa forma, anônimos para nós, né, eles foram escolhidos para uma missão grandiosa aqui. Tá? Vamos pensar um pouco agora, então, de forma individualizada sobre cada um ou sobre cada 2 deles. Primeiro vamos falar sobre Pedro, né? Pedro, qual era a maior característica de Pedro? Ser uma pessoa impulsiva, né? Pedro, ele era pescador de profissão, ele nasceu lá em Betsaida, mas ele vivia em Cafarnaum aqui nesse momento. E a marca mais evidente da personalidade de Pedro era justamente isso, a impulsividade. Ele falava muitas vezes sem pensar, né? Muitas vezes ele era até contraditório, né? Ele passava de momentos de muita fé para momentos de dúvida, de questões muito profundas ali na sua mente, que ele duvidava, que ele questionava. Por exemplo, Pedro ele demonstrou muita confiança quando ele foi andar sobre as águas, só que no minuto seguinte ele duvidou disso, e ele passou a afundar. Além disso, ele prometeu que nunca abandonaria Jesus, mas quando o negócio ficou apertado para o lado dele, ele negou Jesus e deu linha na pipa, né? Pedro, então, ele era essa pessoa de extremos. Ele repreendeu Jesus, ele dormiu enquanto era para ele estar orando, ele fugiu quando Jesus foi preso, mesmo assim seguiu Jesus ali de longe. Então ele era bem confuso em algumas questões. Só que Jesus, irmãos, não escolhe as pessoas pelo que elas são. E que bom, que bom. Jesus escolhe as pessoas por aquilo que elas podem se tornar em suas mãos. Aquilo que ele pode fazer com essa pessoa. Pedro se tornou um líder extremamente dedicado e ousado. Depois da sua transformação, ele já não temia mais as perseguições como ele temeu. As pregações de Pedro, elas impactavam as pessoas. Quando ele orava, os enfermos eram curados, né? As pessoas eram libertas. Aquele homem que era inconstante, né? Contraditório muitas das vezes, ele foi transformado pelo poder de Deus e se tornou um dos maiores pilares da igreja primitiva. Pensando agora sobre Tiago e João, que foram chamados por Jesus, né, de filhos do trovão, eles eram irmãos, né, e eles faziam parte do círculo mais próximo ali de Jesus junto com Pedro, né? Só que eles eram conhecidos, Jesus deu esse apelido a eles, né, de filhos do trovão, justamente porque eles tinham um temperamento muito forte, muito explosivo, né? E aí Jesus os apelidou assim. Um exemplo claro disso aconteceu quando eles se depararam ali com a rejeição dos samaritanos, e aí eles perguntaram se Jesus queria que eles mandassem fogo do céu
para acabar, para destruir com aquelas pessoas ali, né? Que é o que está registrado em Lucas 9:54. É um pedido que revela um caráter que, por vezes, é intolerante com os seus irmãos, com as pessoas à sua volta, né? Além disso, eles também demonstravam muita ambição por uma posição de destaque, por serem vistos, por serem notados. A mãe deles, por exemplo, chegou a pedir que Jesus lhes concedesse um lugar de maior honra no seu reino, né? E apesar disso, irmãos, apesar dessas falhas, desses pequenos desvios, né, de personalidade, de caráter, Deus transformou a vida deles poderosamente. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sustentar a sua fé. Ele foi o primeiro a se tornar um grande mártir, né, sustentando ali a sua fé. E João foi o último a permanecer na terra. Ele viveu até a sua velhice, deixando um grande legado. Nós não temos nenhum livro da Bíblia que Tiago escreveu, né? O livro da Bíblia que nós temos de Tiago não foi esse Tiago que escreveu, irmão de João. Foi Tiago, irmão de Jesus, quem escreveu, certo? Então são pessoas diferentes, tá? João, em contrapartida, né, já possui aí 5 livros inspirados, né, que é o Evangelho de João, as 3 cartas, né, 1º, 2º e 3º João, e o livro de Apocalipse. Ele também foi conhecido como discípulo amado, o que revela a proximidade que realmente ele tinha de Jesus, né? Ele era alguém muito próximo, de muita intimidade com Deus. E ele testemunhou ali de forma poderosa sobre esse amor e sobre a verdade de Jesus. Bom, nós temos também depois André, que é citado. André já era o homem dos bastidores, né? André é irmão de Pedro, certo? Então perceba como são personalidades muito diferentes, né? Eles são irmãos, mas Pedro é aquele cara que está ali puxando a fila, errando por falar demais, enquanto André está ali, nos bastidores, dando um suporte, né? Inclusive, a sua maior contribuição foi justamente de viver dessa maneira, sem reconhecimento. Ele tinha disposição para isso. Ele foi o responsável por apresentar Pedro a Jesus, inclusive, como diz em João capítulo 1, versículos de 40 a 42. E foi ele também quem levou a Jesus, aquele garotinho com 5 pães, 2 peixinhos ali, que Jesus usaria para alimentar toda a multidão também. Então André, irmãos, ele nos ensina sobre a importância de ações humildes, sobre a importância de servir as pessoas ao nosso redor, sem buscar destaque, sem buscar protagonismo. Percebe como que todas essas pessoas têm lugar ao lado de Cristo, irmãos. Nós não precisamos querer estar à frente de tudo sempre, aparecendo para tudo sempre, não. Nós temos também Filipe. Filipe, talvez dos 12, fosse aquele que era o mais racional, em alguns casos até cético, né? Ele também era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. E o grande traço da personalidade dele era justamente esse. Ele era muito racional, ele pensava demais. Ele queria trazer as coisas para a matéria, para ele entender melhor, né? Por exemplo, quando Jesus perguntou onde eles poderiam comprar pão para alimentar a multidão, ele foi prático na resposta dele. Só que ele duvidou do milagre também, porque ele falou para Jesus que nem mesmo com 200 denários seria possível comprar pão para alimentar toda aquela multidão. Então, Filipe, ele demonstrava uma visão mais humana da situação. Ele se esquecia um pouco do sobrenatural. Ele se esquecia um pouco da possibilidade do milagre acontecer. Filipe também foi aquele que disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou seja, ele estava ali, diante de Jesus, na presença de Deus, só que ele buscava entender as coisas de uma forma mais lógica, mais racional. Assim como muitos de nós hoje, né, irmãos? Nós também, às vezes, temos essa necessidade de uma revelação mais clara, mais pessoal de Deus. Nós queremos que Deus se manifeste através de alguém, e esse alguém venha falar conosco de algo que esse alguém não poderia saber. Nós queremos uma revelação, nós queremos que o sol brilhe à meia-noite para confirmar, né, algo que nós oramos a Deus, quando na verdade nós só precisamos crer no sobrenatural, crer no poder de Deus. Só que Filipe também nos lembra que mesmo com as nossas dúvidas e os nossos questionamentos, Jesus ele sempre está pronto, né, para nos ensinar,
para revelar mais de si mesmo a nós. Basta que nós tenhamos contato com Ele, irmãos. E nós vamos ter contato com Ele através da sua palavra. Temos também Bartolomeu. Bartolomeu é um homem preconceituoso, né? Ele também é identificado como Natanael, que era o discípulo que Filipe levou até Jesus, né? E ele demonstra ali o seu preconceito, no caso, quando ele é apresentado ali, né? E aí ele pergunta, mas o que pode sair de bom de Nazaré? Né? Já demonstrando ali, né, que ele já não curtia muito a galera de Nazaré. Não só ele, né? Não só ele. Era uma dúvida ali, era uma questão que era cultural. Ninguém dava muita bola para quem vinha de Nazaré. Não era um lugar de muito destaque, né? Só que quando ele se encontra com Jesus, ele tem a sua visão transformada. Ele reconhece a identidade de Cristo. E aí, irmãos, isso nos ensina que muitas vezes os nossos preconceitos, eles podem nos impedir de enxergar o que Deus está fazendo. Ou ele pode nos impedir de estar perto das pessoas corretas, de Deus para as nossas vidas. Não há espaço para preconceito no meio do povo de Deus. Depois é citado também Mateus, né? O publicano, o cobrador de impostos. Mateus, antes de seguir Jesus, ele era essa pessoa. Ele trabalhava, no caso, a serviço do Império Romano, né? De certa forma, traindo a sua pátria. Só que mesmo fazendo parte de uma classe tão desprezada pelos judeus, irmãos, Mateus foi chamado por Jesus e ele teve a sua vida transformada de forma radical. Ele não só abandonou a sua antiga profissão, o seu antigo modo de viver, como ele também se tornou o escritor do evangelho mais lido do mundo. Ele demonstrou ali, ele demonstra, né, que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos. Irmãos, não cabe a nós limitar o agir de Deus, limitar o poder transformador de Deus. Talvez nós, se estivéssemos ali no meio de Jesus enquanto ele chamasse essas pessoas, talvez nós ficássemos pensando, mas o que Jesus tem na cabeça? Olha quem que ele está chamando, cara. Chamando uma galera nada a ver aí, uma galera que não condiz com aquilo que ele está pregando, não vive isso aí que ele está falando, tem nada a ver. Mas é ele que chama, irmãos. Temos também Tomé, o discípulo da dúvida, né? Tomé era um homem de coração fechado para crer. Ele tinha dificuldade de crer. E o grande ápice ali da incredulidade de Tomé, como todos conhecem, né? Muito conhecido, lá em João capítulo 20, versículo 25, é quando ele diz: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Só que quando Jesus apareceu, ressurreto, Tomé ele foi tomado por uma fé profunda. E aí ele se prostra diante de Jesus ali, e aí ele declara: Senhor meu, Deus meu. Jesus transforma a vida dele. E aí a sua história, irmãos, nos lembra que Deus tem paciência com as nossas dúvidas. Ele nos conduz, ele nos leva a uma fé genuína e transformadora. Mesmo quando nós duvidamos, ele faz questão de entrar no nosso caminho e mudar a nossa mente. E aí nós temos também Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Bom, esses dois, eles são discípulos sobre os quais aí nós sabemos muito pouco, né? A Bíblia não registra muitos detalhes aqui da vida ou do ministério deles. Só que, como nós falamos, eles foram chamados. Eles pregaram o evangelho, porque todos eles aqui foram capacitados para isso e fizeram isso. Eles pregaram o evangelho, eles expulsaram demônios, eles realizaram cura ali pelo poder de Deus também. Eles cumpriram com a missão que foi dada a eles. E até mesmo pensando na pessoa deles, irmãos, que não tem muito destaque, que a Bíblia não dá muitos detalhes sobre eles, nós aprendemos também que nem todos que servem a Deus com fidelidade, com verdade, com empenho, nem todos terão reconhecimento humano.
Nem todos serão vistos no meio das pessoas, serão lembrados pelas pessoas. Mas diante de Deus, cada servo fiel tem o seu valor. E é isso que nos importa. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que quando nós servimos a Deus, nós servimos a Ele e nós queremos recompensa que vem dEle. Nós precisamos desejar ser vistos por Ele e por mais ninguém. Nós não devemos desejar mais nada. Não quer dizer que Ele não vai dar. Pode ser que em dado momento você receba um certo tipo de reconhecimento, você receba uma certa bênção material por estar servindo a Deus. E amém, porque tudo é dele, Ele faz o que Ele quiser. As coisas estão todas nas mãos dEle, no poder dEle. Nós somos mordomos apenas, nada é nosso. Então se Ele quiser dar, amém. Se Ele não quiser, amém também. Nós vamos servir a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Foi para isso que nós fomos criados, amém? Temos também Simão, o Zelote, né, que era um revolucionário. Ele tem esse nome, irmão, Zelote, porque os Zelotes, eles eram como uma seita nacionalista, né, onde o patriotismo era algo muito forte, muito evidente neles. Eles defendiam luta armada, inclusive contra Roma. Eles eram conhecidos por essa oposição muito ferrenha ao domínio do Império Romano. Agora imagine, quem estava lá entre os 12 escolhidos também? Mateus, que era justamente aquele com o qual Simão, o Zelote, lutava contra. Trazendo para a nossa realidade, irmãos, é como se Jesus chamasse o Lula e o Bolsonaro para servir Ele. Mesma coisa. Posições políticas completamente distintas, opostas, que na cabeça deles jamais poderiam se cruzar, trabalhar juntos, mas que Jesus chamou os dois para trabalhar lado a lado. Por isso, irmãos, que nós não podemos tomar partido e fazer de pessoas, de homens, de políticos, reis sobre as nossas vidas, porque não são. Não são, aos olhos de Deus, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós temos a mesma possibilidade de alcançar a salvação. Se o pior dos homens, nós temos o exemplo do ladrão da cruz, uma pessoa completamente anulada pela sociedade, era um ladrão, era um criminoso, que aceitou Jesus, que creu em Jesus no último momento da sua vida e foi salvo. Entende? Então, a presença de Simão ali entre os 12 discípulos, irmãos, mostra como Jesus uniu pessoas diferentes, radicalmente diferentes, em torno de um propósito maior, que era o reino de Deus. Para o reino de Deus não importa se é direita, se é esquerda, se é centro, não importa nada disso para Deus. E aí isso nos ensina que o Evangelho tem o poder de transformar inimigos ideológicos em irmãos na fé. Significa que eles foram os melhores amigos aqui na caminhada? Não. Não significa. Só que significa que eles passariam a entender que eles estavam unidos por um propósito muito maior do que lutar por Roma, com Roma ou contra Roma. Muito maior era o reino de Deus que estava em jogo. E nada era maior do que isso. É óbvio, irmãos, nós precisamos ter os nossos princípios, nós não devemos abrir mão deles. Você pode ter suas preferências políticas, ideológicas, nós não devemos abrir mão dos princípios cristãos, né? E nos apegar aos princípios políticos que mais se aproximem disso. Mas não faça disso o Senhor da sua vida. Não deixe isso tomar conta do seu coração, mais do que a palavra, mais do que o amor de Cristo, por essas vidas que talvez estejam fazendo algo completamente o oposto daquilo que nós cremos. O nosso grande problema é que às vezes nós vemos alguém fazendo algo de bom que nós concordamos, e aí nós já fazemos dessa pessoa um santo, imaculado e intocado. Como se tudo que essa pessoa fizesse a partir de agora fosse bom, fosse correto.
Mas não é, irmãos. Todo extremo é prejudicial. Todo extremo é prejudicial. E aí Jesus traz dois extremistas para o seu lado, para mostrar para eles qual era o caminho que eles deveriam seguir. E por último, Judas Iscariotes, o traidor. Judas, ele era o único discípulo aqui que não era galileu, né? Ele era natural de uma vila no sul da Judéia. E ele ocupou um cargo de extrema confiança entre os discípulos. Ele era o tesoureiro ali, né? Ele era o responsável pelo dinheiro do grupo. Só que apesar desse grande privilégio que ele tinha, dessa grande confiança que foi depositada nele, ele nunca experimentou uma conversão verdadeira. Por mais que estivesse andando com Cristo, vendo o que Cristo estava fazendo, né? Ele nunca se converteu. João vai dizer que ele era ladrão, né? Que ele roubava até da bolsa comum. E aí por 30 moedas de prata ele vende Jesus. Mesmo depois de Jesus anunciar ali que um dos discípulos o trairia, ele ainda teve a audácia, a cara de pau de perguntar: acaso sou eu, mestre? Isso já era algo que estava no seu coração de fazer. Era algo que ele sabia que ele era capaz de fazer. E aí lá no Getsemane, então ele conduz a tropa armada e traz Jesus com um beijo. Só que ao invés dele se arrepender, ele escolhe a morte. Ele se mata, ele se suicida. A história de Judas, irmãos, não é um testemunho da impotência de Jesus. É a prova da fraqueza humana. Da fraqueza daqueles que traem o nome de Jesus. O nome de Judas ficou marcado como aquele que traiu o Senhor. E esse é um título que nenhum de nós devemos desejar carregar. Bom, Jesus então, irmãos, como nós vimos, ele escolheu homens comuns, com limitações e falhas, e ele os transformou em instrumentos para mudar o mundo. Metade dos apóstolos, irmãos, não teve ali os seus nomes com muito destaque. Nenhuma obra específica, nada foi registrado. Só que todos foram chamados, todos foram capacitados por ele. E aí isso vai nos ensinar que na obra de Deus, o mais importante não é a fama ou o reconhecimento, mas a fidelidade ao chamado. Nós precisamos estar dispostos a atender o chamado de Deus. Ainda que a nossa posição seja aquela que aos olhos dos homens seja a mais simples. A partir do momento que nós estamos obedecendo a Deus, irmãos, isso já se torna o nosso maior galardão. Algumas aplicações. Em primeiro lugar, nós precisamos sempre nos lembrar que a capacitação para a missão vem de Deus. O chamado de Jesus ali para os apóstolos nos revela que a obra de Deus não depende da nossa capacidade. Como eu disse, eram pessoas simples, humildes, iletradas, que não tinham formação acadêmica. Nada disso. Só que Deus não depende da capacidade humana. Muito pelo contrário, somos nós que dependemos da capacidade que Ele nos dá. E assim como esses discípulos, esses apóstolos, receberam poder para cumprir a missão, irmãos, todo cristão é chamado e capacitado pelo Espírito Santo para servir no reino. Nós não devemos, irmãos, confiar nas nossas habilidades, nos nossos talentos. Nós devemos depender da graça e do poder de Deus para realizar a obra que Ele nos confiou. Porque pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Qualquer serviço no reino de Deus deve ser realizado na dependência do Senhor. Seja pregando, seja evangelizando, seja discipulando, seja servindo nas mais variadas áreas da igreja, nos vários ministérios disponíveis. É na dependência de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes de fazer uma coisa ou outra, inseguros diante dos desafios. Só que a capacitação vem do Senhor, não de nós mesmos.
Ele não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles os quais ele escolhe. Olha que bênção, irmãos. Assim como Paulo disse em 2 Coríntios 3,5, a nossa suficiência vem de Deus, e não de nós mesmos. Uma outra coisa que nós precisamos entender diante do que nós aprendemos aqui, nós vimos aqui, o chamado inclui diferentes perfis de pessoas. Jesus chamou pescadores, cobrador de impostos, chamou um revolucionário que pegava em armas para defender o seu ideal. Jesus, irmãos, não escolhe pessoas por um padrão humano de qualificação, por uma escolha política, por um jeito de ser ou de agir, por uma personalidade. Não. Jesus escolhe cada um conforme a sua soberania. E aí ele une pessoas de diferentes origens para servirem juntas na missão do reino. Então, irmãos, a partir de hoje, ninguém mais está inocente. Nós estamos ouvindo uma palavra que está nos ensinando algo. A partir de hoje, nós nunca mais devemos nos posicionar da seguinte forma: mas eu não consigo trabalhar com fulano, não dá certo. Nossa personalidade é muito forte. Porque ele vai falar, eu vou retrucar, porque a gente bate muito de frente. Está errado os dois, irmãos. Está errado os dois. Se Jesus uniu pessoas de diferentes alas políticas, opostas, não só diferentes, opostas, pessoas que lutavam umas contra as outras pelos seus ideais, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar o quê? Se nós estamos dentro de um corpo, vivendo como uma igreja, em uma união, em comunhão, uns com os outros, como que nós vamos nos indispor a trabalhar com um irmão? Nós não temos espaço para isso, irmãos. O chamado inclui pessoas diferentes, e nós precisamos dar o nosso bracinho a torcer, muitas das vezes, sermos humildes, reconhecermos que é Deus quem faz e não nós. É a soberania de Deus que está em jogo. Não é o nosso achar, o nosso achismo. Não é a nossa personalidade. Irmãos, Deus não está nem aí para a nossa personalidade, irmãos. Não está, não. Deus não está nos chamando por causa da nossa personalidade. Quem deu foi Ele que nos fez, Ele que nos criou, Ele que nos formou. Ele não quer saber se fulano é muito estressado, se ciclano é muito calmo, se o fulano é muito agitado, o outro é muito devagar. Não, Ele está chamando os crentes para viver para Ele, independente de quem são, de como são. Nós precisamos valorizar a diversidade dentro da nossa igreja, dentro do nosso corpo. Porque aquilo que um tem capacidade de fazer, outro não tem. Entende? Todos importam. Nós somos um corpo justamente por isso, porque mão trabalha como mão, pé trabalha como pé, orelha trabalha como orelha, os olhos trabalham como os olhos, a boca trabalha como boca. E é isso. Cada um fazendo a sua parte. Jesus nos mostra que Ele chama quem Ele quer. E pela sua graça Ele transforma qualquer pessoa. E se essa pessoa que você está falando, que você se recusa a trabalhar, é a pessoa que Deus chamou? Aí você está agindo contra a pessoa ou contra Deus? Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a trabalhar em unidade, entendendo que cada um tem um papel específico no corpo de Cristo. Esqueça, irmãos, esqueça quem você é para trabalhar para Deus. Você não tem que pensar, mas eu sou assim. Aquilo que eu disse aqui, não sei se foi domingo, se foi na outra quarta. Não existe, para crente, não existe esse papo de que eu nasci assim e vou morrer assim. Não existe isso para crente. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Independente se nós queremos ou não ser. Só que nós temos que estar dispostos. Mateus, quando foi chamado, ele abandonou a sua posição, o seu jeito de ser, para seguir a Cristo. Simão, Zelote, também abandonou a sua posição de perseguidor, de lutador.
para seguir a Cristo. O nosso papel é responder ao chamado. O reino de Deus não se limita a um tipo de pessoa específico. E por último, precisamos nos lembrar da importância de responder ao chamado de Cristo. Os discípulos foram chamados por Jesus para uma missão. Nenhum deles buscou. Nenhum deles foi pedir. Nenhum deles foi chamado pelo mérito que eles tinham. Foi Cristo quem os escolheu e os enviou. E aí isso nos ensina que o chamado para servir, irmãos, não é uma iniciativa humana. É uma resposta ao convite de Deus. Quando nós fomos chamados para fazer algo, para servir a Deus, não é porque nós queremos muito, que nós desejamos muito. Não, é porque Deus está nos atraindo para isso. Abra o seu olho para isso. Quando o seu líder te chama para fazer algo, te pede para que você faça algo, abra o seu olho para o chamado do próprio Deus. E faça. Se entregue de todo o teu coração. Eu entendo que existem limitações, existem momentos, existem tempos, mas não deixe isso morrer. Não simplesmente recuse e não quero, não, Deus o livre fazer isso aí, não é para mim. Não faça isso. Não faça isso. Ouça com amor aquilo que está sendo dito. Muitos de nós, irmãos, nós ignoramos o chamado por comodismo. Não é porque nós não nos identificamos com aquilo, é porque nós estamos acomodados. Porque tá bom do jeito que tá. Eu não, Deus me livre, vou me envolver com isso aí. Depois vai ficar me cobrando, vai ficar falando na minha cabeça. Eu não quero saber de preocupação. Já tem muita coisa na minha cabeça, na minha vida para eu resolver. Não quero saber disso não. Então, a maioria das vezes, quando nós nos negamos a trabalhar para Deus, é porque nós não queremos a encheção de saco. Essa é a verdade. E aí nós colocamos um monte de empecilhos. Não, mas não é meu dom. Não é meu chamado. Não é meu talento. Eu não posso. Porque minha mãe. Porque meu pai. Porque meu filho. Porque minha esposa. Porque meu trabalho. E aí tudo é empecilho. Só que seguir a Cristo, irmãos, exige disposição para abrir mão de certas seguranças que nós temos para confiar nele. Foi o que os discípulos fizeram. Irmãos, eram pessoas simples, de poucas posses. 4 dos 12 eram pescadores. Você acha que eles eram ricos? Eles eram pescadores, irmão. Era uma profissão simples ali do dia a dia. E eles deixaram as suas profissões, suas famílias, e foram seguir a Cristo. Eles saíram da zona de conforto. Não estou falando que você tem que deixar tudo, sair do teu trabalho e sair por aí. Não é isso. Mas nós precisamos ter um pouco mais de consciência e pensar um pouco melhor se nós estamos nos esforçando verdadeiramente para servir a Cristo, ou se nós estamos fazendo só o que convém, só o que está confortável para nós. Como os discípulos deixaram tudo para seguir a Cristo, irmãos, nós precisamos estar prontos para priorizar o reino de Deus em nossas vidas. E isso não estou falando aqui, irmãos, de servir na igreja apenas. Priorizar o reino significa abrir mão das nossas convicções lá fora também. Abrir mão das facilidades que nos são apresentadas lá fora, que muitas vezes nós estamos tomando proveito disso para levar vantagem em uma determinada situação ou outra, para ganhar algo aqui que talvez fazendo pelos meios corretos eu não ganharia. É isso que é tomar decisões pelo reino de Deus. É viver para Cristo, onde nós estivermos, no nosso trabalho, no meio da nossa família, na nossa faculdade. É o nosso testemunho. É o que nós falamos, como nos comportamos. Isso é tomar decisões diárias pelo reino de Deus. E também aqui dentro, ajudando, servindo, estando disposto a ajudar a engrenagem continuar trabalhando. Cada cristão, cada um de nós, irmãos, fomos chamados para refletir Cristo, onde quer que nós estejamos. A grande questão não é se nós somos chamados, porque nós já fomos chamados. Todos nós fomos chamados por Deus.
para ir e anunciar o evangelho a toda criatura. Não existe um grupo específico que foi chamado. Óbvio, alguns farão de outras formas, de forma mais incisiva. Uns irão para o campo, outros irão liderar grupos de ensino, outros irão pregar no culto. Mas todos nós somos chamados para pregar o evangelho. Então a grande questão não é se somos chamados. A grande questão é se nós estamos dispostos a responder o chamado com fé e com obediência. É muito bom cantar, eu tenho um chamado, né? Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, isso é muito lindo, isso é poético, né? Isso toca o nosso coração, sensibiliza, deixa a gente feliz, porque é uma reafirmação de que Deus nos chamou, nos escolheu. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Nós já sabemos que Deus nos chamou, que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ah, que gostoso ouvir isso, como é bom, meu coração está quentinho agora. Mas eu estou fazendo o quê? Nada? Com o chamado que Deus já nos deu? Eu estou indo embora para minha casa, deitando minha cabeça no travesseiro ali, dormindo, acordando, vivendo mais um dia louco, turbulento na minha vida e continuando tudo do mesmo jeito? Aí não adianta, irmãos, ficar com o coração quente não leva ninguém para o céu. A maior resposta que nós podemos dar ao chamado de Jesus é a obediência, é a entrega total a Ele, em todas as áreas das nossas vidas. Nós não somos apenas seguidores de uma mensagem, nós somos seguidores de uma pessoa, que é Cristo. Ele é a fonte da nossa capacitação, Ele é o motivo da nossa missão, e Ele é o maior exemplo que nós temos de serviço de entrega. Então, irmãos, que a nossa vida seja vivida para Ele, com humildade, com dedicação, e sabendo que tudo começa, tudo continua, tudo permanece e termina em Cristo. É tudo por Ele, através dEle. Nós não somos capazes de nada. Só que nós não podemos usar isso como desculpa. Ah, eu não consigo, eu sou só Deus mesmo para me capacitar. É mesmo, irmãos. Só que se você não der o passo, não vai rolar. Não vai rolar. Vocês acham que aqueles homens ali se sentiam capacitados para seguir Jesus e fazer o que Jesus estava fazendo ali, irmãos? Simples pescadores. O outro ali que era um doido, desvairado, que saía lutando, matando a galera do Império Romano. Você acha que ele, olhando para Jesus ali, abraçando os leprosos, cuidando daquela mulher do fluxo de sangue, libertando os enfermos, libertando os endemoniados, ressuscitando mortos, você acha que esses caras se achavam capazes de realizar aquilo que Jesus estava falando, que eles iam conseguir fazer? Por eles mesmos, pela capacidade deles, eles não tinham a menor possibilidade. Mas Jesus chamou. E se Ele chamou, Ele vai capacitar. Como eu disse aqui no domingo, se Jesus disse para fazer, é porque dá para ser feito. Porque Ele não mente. Então, se Ele está mandando a gente fazer, irmãos, é porque vai acontecer. É porque dá para ser feito. Só que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e abraçar esse chamado de Jesus para as nossas vidas. Amém?